Olá, crianças, bom dia. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a produção textual, tá bom? Produção escrita. Não tem videoaula, não tem resumo. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é mais uma vídeo explicação do que vocês devem fazer hoje, tá bem? Vocês vão produzir, meus amores, um apólogo, o gênero que nós trabalhamos na semana passada. Agora que vocês conhecem o gênero, fizeram uma atividade de interpretação, vocês vão escrever um texto desse. Vão escrever um apólogo. Aqui fala que vocês vão escrever um apólogo para os alunos do 6º ano. Gente, desconsidera isso, tá? Vocês vão escrever um apólogo para a tia Milena mesmo, certo? A proposta do livro, ela traz o começo de um apólogo, tá? De uma conversa da Xícara com o Bully, e vocês vão perceber pela conversa que a xícara é um objeto que se acha muito bonita, se acha mais importante. O Bully, ele não discorda porque ele não quer provavelmente ser grosso, mas ele fica questionando por que ela se acha assim, e ela fica colocando várias explicações e dizendo que mesmo que ele fique rindo dela e tudo mais, ela é a mais importante. E aí a história termina quando ela vai dizer as qualidades que ela tem para ela ser a mais importante, certo? E aí o trecho acaba. E o que vocês vão ter que fazer? Todos vocês, vão ter que continuar essa história, certo? Então essa primeira parte aqui, tá bom? Deixar claro logo tudo explicadinho aqui para não ter erro. Toda essa primeira parte não precisa copiar no caderno, não precisa, tá? Vocês vão começar a copiar a partir daqui, ó, do final, certo? A próxima frase já vai ser a fala da xícara, então já vai ter que ter um travessão na próxima frase, que é ela falando sobre as qualidades admiráveis que ela tem para ela realmente acreditar que ela é a mais importante, ok? Então, para vocês fazerem isso de uma maneira rica, de uma maneira criativa, de uma maneira bacana, que fique realmente um apólogo que faça sentido e tenha a sua finalidade, que é dar o ensinamento, a gente tem a parte do planejamento, certo? E esse planejamento aqui ele é muito interessante porque ele traz perguntas que vão fazer vocês saberem como vocês vão dar seguimento à história. Primeira pergunta, vocês vão pensar se a xícara ela vai mudar de comportamento ou ela vai continuar se achando. Depois vocês vão pensar se na história de vocês o Bully ele vai agir de uma maneira tranquila, né, respeitando a maneira que ela pensa, ou se ele vai ficar chateado e aí vai querer retrucar e dizer que na verdade ele que é o melhor, vocês vão decidir, tá? E aí no final vocês vão pensar, vocês têm que fazer essa história, tá bom? Parecida com a história do apólogo que a gente leu da Assembleia na Carpintaria. Vocês têm que no final de tudo conseguir resolver esse problema da xícara e do Bully e deixar uma lição de moral. E aí aqui na letra C a gente tem até umas opções. Vocês podem trazer uma lição de amizade, de humildade, tá certo? É interessante até que vocês pesquisem o significado do que é ser humilde, o que é ser orgulhoso, tá? A xícara, ela é uma pessoa humilde ou ela é orgulhosa, certo? E vocês também podem dar um conselho, certo? Então, vocês podem trazer várias lições aí no final dessa história, ok? O planejamento, meus amores, ele continua na página seguinte, tá? E aí ele pede para vocês pensarem nessas qualidades admiráveis que a xícara vai apresentar, tá bom? Vocês vão pensar sobre isso aí, quais qualidades que ela tem, que ela diz que por conta dessas qualidades ela é a mais importante. E aí vocês vão discorrer essas qualidades. Só que vocês têm que lembrar que no diálogo também tem que ter o que teve lá no diálogo das ferramentas. Cada ferramenta dizia que a outra tinha que ser expulsa, mas dava o argumento, ou seja, dava a explicação por que tinha que ser expulsa. Então aqui, quando a xícara vai falar das qualidades dela, vocês têm que trazer qualidades que argumentem, que mostrem para o leitor por que ela se acha importante. E aí o Bully vai contra-argumentar. Vocês podem colocar o Bully aí querendo mostrar, na verdade, que provavelmente é o mais importante. Aí vocês vão ter que também trazer características dele para mostrar por que ele é o mais importante, ou seja, argumentos. Não é só dizer, não, eu que sou mais importante e acabou, tá? E aí vocês têm que lembrar que nesse diálogo do Bully da xícara, tem que apresentar realmente esses argumentos para defender, tá? E lembrar que tem que mudar o rumo da história. A história não pode terminar eles dois intrigados, um se achando mais importante que o outro,
certo? Tem que ter o ensinamento moral. Pronto, depois que vocês pensarem nessa parte do planejamento, vocês nem precisam responder essas perguntas no caderno, não. Mas se quiser responder aqui no livro ou no caderno, é bom para organizar as ideias na cabecinha de vocês, tá? Como o nome já diz, é um planejamento. E aí vocês vão ter a parte do rascunho, tá bom? Gente, eu dei uma paradinha aqui porque tá passando carro de som na minha rua, como sempre, né? Fazendo barulho essa rua. E aí a gente vai entrar aqui na parte do rascunho, certo? E aí aqui o rascunho realmente são as dicas para vocês começarem a escrever. O planejamento vocês vão começar a pensar no que escrever. O rascunho vocês vão realmente começar a produzir. Mas como o nome já diz, é rascunho, é para passar limpo depois, tá? Pra letra ficar bem bonita e caprichada. Não quero texto borrado, não. Vocês vão continuar a história a partir do trecho, então não precisa copiar aquela parte que já está no livro, é só para escrever a partir dali. Vão continuar a conversa com os argumentos, vão colocar todas as pontuações certinhas, tá? Fazer as concordâncias, verbo com substantivo, ou seja, o bule e a xícara estão conversando. Olha aí, o meu verbo está no plural. Por quê? Porque bule e xícara são dois objetos, então tem que ter essa concordância aí, para não falar de duas coisas e colocar o verbo no singular. Cuidado com isso. Tem que colocar os momentos necessários para o desfecho, tá certo? Então, tem que criar uma conversa entre eles dois, mas tem que ter algo a mais. Vocês podem até, inclusive, acrescentar um personagem a mais, né? Como foi lá na carpintaria, tá certo? Tem como vocês fazerem, gente, um texto parecido com carpintaria, mas que traz um novo ensinamento. Tá bom? Se ficar parecido também com o ensinamento que foi trazido no outro apólogo, não tem problema, tá certo? O importante realmente é que seja uma nova história com novos personagens e que tenha uma lição de moral no final. E aí, a gente tem que deixar claro esse ensinamento, beleza? Quando vocês escreverem a continuação dessa história, foi o rascunho de vocês. Tia Milena pede que vocês leiam novamente, se tá tudo ok, se as pontuações estão certas, se não errou nenhuma palavra. Gente, se vocês não tiverem certeza da escrita de uma palavra, me pergunta no privado ou pesquisa na internet. Tem gente que acha que tá escrevendo certo, mas tá errando aí. Palavra com S, com SS, com Z, por favor, me perguntem, tá? E aí, meus amores, depois que vocês rascunharem, vocês ainda não vão fazer essa parte de autoavaliação não, tá bom? Essa parte aqui não é para fazer agora, tá? Essa parte aí vocês só vão fazer depois que me mandarem a foto do texto. Aí quando vocês me mandarem a foto do texto que eu ler, aí eu peço para vocês voltarem no livro e fazer isso aqui, tá bom? E fazerem essa parte da autoavaliação. Por enquanto não. A gente vai lá para a parte da finalização, que aqui pede para vocês passarem o texto a limpo, tá bom? Desconsidera essa segunda parte aqui, ó. Presta atenção só na primeira. Vocês vão corrigir alguma coisa que ficou errado no rascunho e vão passar ele a limpo. O que é passar a limpo, tia Milena? É escrever de novo com a letra mais caprichada e de caneta agora, ok? Então faz o rascunho de lápis, depois passa a limpo de caneta, ou escreve com caneta por cima e depois apaga o lápis por baixo com a borracha, tá bom? Mas passa a limpo e manda de caneta porque a tia Milena não tá conseguindo ler as produções feitas por vocês de lápis, certo? Meus amores, depois que vocês fizerem tudo isso, mandem pra mim, que aí eu peço pra vocês voltarem aqui na autoavaliação, tá bom? Nossa aulinha de português é essa, produção escrita, caprichem, porque amanhã, terça-feira, a gente só tem uma aula amanhã juntos, né? Que é a língua portuguesa de novo. Amanhã vocês vão fazer a fluência dessa produção que vocês estão fazendo hoje. Então, para sair uma fluência legal, tem que ter uma produção legal, tá bom? Caprichem, meus amores. Beijão!